Fronteira de Ressano e arredores na semana de Natal. Viaturas em fila em perto de 10 km de extensão da N4 até ao posto fronteiriço. Entre os veículos, há os que vão à busca de produtos na vizinha África do Sul para revenda, os que escolheram o país durante para passar em quadra festiva e os que fazem transporte de mercadoria. Ninguém cumpre esta fila em menos de 4 horas de tempo. Muito mal, engarrafamento e o tráfego não está assim completamente. Há quanto tempo está na fila para chegar à fronteira? Já estou aqui desde as 6. O inverso também é caótico. Os que chegam ao país saídos da África do Sul testemunham viagens difíceis. Ainda não tomei banho, estou a cheirar sovaco aqui onde eu estou. Então a viagem foi difícil? Foi muito difícil mesmo, sim. O que fez com que a viagem fosse difícil? Problema de engarrafamento. O lado sul-africano da fronteira funciona com interrupções. Sempre que é detectado o caso de coronavírus, tudo para. Agora na fronteira abre e fecha. E agora já não é 24 horas. 22 horas fecham a fronteira. E ontem tinham fechado também de novo por causa de uma pessoa que eles encontraram na fronteira com corona. E fecharam de novo, abriram não sei, era 17. Mimbir e seu amigo acabaram desafiando uma distância quilométrica a pé no território sul-africano até chegarem à fronteira. Decidimos a caminhar, tá vendo? A diminuir a distância, tá vendo? Então chegaram aqui caminhando? Desde Nimalalan, lá no Engine Garage, estamos já caminhando até aqui. Mas a viagem continua, pois o destino final é a província de Gaza. Agora estamos aqui em Moçambique, queremos chapas de bazar para lá em Gaza. Quase nós queremos que as chapas de bazar daqui para Maputo, para pegarmos chapas dali para Gaza. Além dos que regressam à pátria, depois de muito tempo de trabalho, há os que escolheram Moçambique como destino turístico para a quadra festiva. Há quem vai à Ponta de Ouro. Vou à Ponta de Ouro. Yes. So, what do you expect there? Espero boa temperatura e pessoas amigáveis. Depois de uma longa e difícil viagem no território sul-africano para se chegar aqui à fronteira de Ressano, Garcia, aqui está um novo desafio, a longa fila para a apresentação de testes do coronavírus. Mas, no interpretar dos utentes da fronteira, nada mal, pois é tudo pela saúde e vida. Está tudo bem, é pela saúde. O Serviço Nacional de Imigração refere-se ao movimento registrado na fronteira. Desde o lançamento desta campanha, tive aquele Covid, que quer dizer previne a Covid-19, tivemos um movimento migratório de 48.184 viajantes nesta fronteira de Ressano Garcia. E se formos a fazer a comparação com o período anterior do ano passado, estamos a falar do ano 2019, na Operação Comal, a estas alturas tínhamos um movimento migratório de 127.779 viajantes. Estamos a ver aqui, para este ano, uma redução de cerca de 62,2% daquilo que é o nível de viajantes atendidos. Em parte, as precauções e as medidas de prevenção de propagação do coronavírus alargam o tempo de atendimento aos utentes nas fronteiras.